Boa noite, está no ar mais uma Identidade. Como é bom ter a sua companhia aqui e juntos conhecer histórias inspiradoras. E falando nisso, a história de hoje é de uma jovem que tem feito muita diferença na sua comunidade, no Brasil e também na Guiné-Bissau. A Maria Clara é apaixonada pelo voluntariado, mas mesmo fazendo as missões, não era o suficiente para ela. Maria Clara queria fazer a diferença na vida das pessoas, algo que fosse mudar a realidade delas. E foi assim, em meio a essa busca e conversando sobre a realidade que via em suas missões, que ela teve uma ideia: produzir absorventes ecológicos e reutilizáveis. A ideia foi crescendo e se tornou o projeto Absorve. A Maria Clara vai contar todos os detalhes dessa jornada depois do intervalo. Em 30 segundos, o Identidade já está de volta. Não saia daí. Maria Clara é uma jovem de coração enorme e incansável em sua missão de fazer o bem. Ela já foi 4 vezes para a Guiné-Bissau, um país rico em cultura, mas é o 4º mais pobre do continente africano. Mesmo com as missões, a Maria queria fazer mais, algo que impactasse a vida de forma duradoura. Hoje ela compartilha como essa vontade virou realidade com o Absorve, um projeto que confecciona e doa absorventes ecológicos e reutilizáveis para mulheres em pobreza menstrual. Boa noite, Maria Clara, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Olha, o primeiro contato de missão foi através de uma missão que o seu pai fez quando você era criança. Ele voltou dessa viagem e compartilhou as experiências ali com você. Depois de alguns anos, vocês foram fazer uma missão juntos, em família. Conta um pouquinho como é que foi tanto essa primeira experiência de ouvir as histórias do seu pai e depois de vivenciar uma missão em família. Realmente, eu sou muito privilegiada por ter esse contato desde muito nova. Então, meu pai, eu tinha 4 aninhos, por aí. E ele chegou contando as experiências, as histórias, e eu me emocionei e eu queria muito viver aquilo. E era até engraçado, assim, no meu grupinho de amigas, porque quando iam planejar viagens, algumas queriam ir para Disney, né? Aquelas viagens de férias em família, e eu queria ir para a África ajudar. E conforme eu fui crescendo, o tempo foi passando, surgiu novamente a oportunidade de eu ir em família dessa vez, com 10 anos de idade. E eu nunca havia saído ali da minha cidade. E do nada eu estava na África, né? Em Guiné-Bissau. Foi fantástico ter o contato com a realidade diferente, muitas vezes difícil, né? Enfrentar aquele desconforto da missão e o contato ali com o novo, era tudo muito novo para mim, mas com certeza foi a experiência mais rica e transformadora da minha vida. Assim, existe uma Maria Clara antes e depois da missão. E olha que você foi nova para a missão, com 10 anos de idade. Isso. Mas você se encontrou ali e não quis mais parar, já foi várias vezes, só que depois da penúltima vez você quis dar uma pausa. Por quê? Isso. Todo mundo ali na missão é muito bem-vindo, todos os participantes, claro, independente da sua profissão. Mas é claro que tem algumas profissões que eles têm um trabalho muito específico e um contato com a população diferente de outros. Então, o médico, por exemplo, o dentista, ele tem aquele contato mais direto com a população, ele está ajudando e transformando de forma direta a vida daquelas pessoas. E eu lembro que como eu não tinha nenhuma profissão ali, eu ajudava um pouco de tudo, mas eu sentia que eu não me relacionava e eu não transformava profundamente, de fato, a vida daquelas pessoas, como eu via os médicos contando quando chegava do atendimento, os dentistas, os construtores. Eu tinha esse desejo, então, de transformar de forma mais impactante e, para mim, eu só poderia fazer isso quando eu tivesse uma profissão. Então, eu decidi dar uma pausa para que eu voltasse, de fato, ali com uma formação que até então eu achei que fosse o caminho. Você queria, inclusive, fazer medicina pensando que esse fosse o caminho. Exatamente. Mas Deus age de maneiras que a gente, às vezes, desconhece, né? E se questiona muitas vezes, mas Ele viu as suas habilidades manuais e usou isso para fazer esse projeto. Conta um pouquinho como é que foi que surgiu essa ideia. Então, quando eu voltei, justamente dei essa pausa aí de 3 aninhos, eu sempre tive muita ligação com artes manuais, com artesanato, aprendi a costurar muito novinha, sozinha, assim, sempre foi um hobby, sempre gostei muito. E a minha mãe havia visto um vídeo na internet onde mostrava esses absorventes e ela falou, olha, a gente sempre leva para Guiné os descartáveis, mas Guiné tem uma condição muito complicada em relação ao lixo e também não é viável, né? A gente não tem como a gente levar para durar todo o ciclo e ajudar todas as meninas. Então, é uma opção, já que você costura, porque você não tenta fazer.
E daí eu fiquei com aquela ideia ali, era uma coisa que eu sempre adorei fazer isso, costurar de todas as formas possíveis. Eu fiquei com aquela ideia, e daí 3 anos depois surgiu novamente a oportunidade de eu ir. E eu falei, acho que agora encontrei aqui o meu lugarzinho de fazer a diferença. E você fez esses absorventes que são reutilizáveis e foi para lá com uma mala cheia deles. Isso. Foram 100 absorventes e 40 fraldas ecológicas para as crianças também. A gente tem, inclusive, aqui no nosso cenário, uma sacolinha delas. Eu queria que você pegasse e mostrasse para o pessoal de casa, para a gente conhecer um pouquinho como é que é esse absorvente diferente. Porque, às vezes, a gente fala esse termo, né, essa questão da pobreza menstrual, e a gente não tem ideia do que é. Porque não sei em qual classe social você está, qual é o seu convívio ali, como que você vive, mas essa é uma realidade muito séria, inclusive aqui dentro do nosso país. Existem pessoas que não têm condições financeiras de comprar absorventes descartáveis, que seria ali uma questão até de higiene para a gente conseguir ter na nossa vida. E acaba, gente, fazendo cada coisa. Olha, a gente já fez, inclusive, reportagens sobre esse tema aqui na Novo Tempo, né? Ali dentro do jornalismo, e as pessoas acabam colocando pano, colocando objetos, coisas para poder parar ali a menstruação de maneira errada. Isso compromete toda a saúde da pessoa. Então, ter ali um absorvente que seja adequado, higiênico, para que a gente consiga ter boa saúde é extremamente importante. Mas agora que você já está com eles em mãos, conta para a gente um pouquinho, Maria Clara, de como ele funciona. Então, ele funciona, eu diria que até melhor como um absorvente descartável, justamente por não ter um plástico. Ele tem uma camada absorvente dentro dele, uma camada impermeável, então você pode usar tranquilamente. Aí tem os botões de pressão, assim como as abas do absorvente. Você Ou seja, a gente calcinha, prende ali na calcinha. E funciona perfeitamente e até, inclusive, bem mais confortável. Sim, porque o absorvente descartável, ele tem uma camada plástica. E isso, às vezes, é realmente desconfortável. E esse já não, porque ele é de tecido, né, ali todo em volta. Então, o contato com a nossa pele vai ser de maneira super confortável. E depois de utilizado, ele é lavado e pode ser reutilizado. Exatamente. Ele tem uma vida útil aí de até 3 anos. Nossa, bastante tempo. E você foi para lá com uma mala cheia deles e de fraldas também. Como é que foi essa experiência dessa viagem? Como é que a comunidade recebeu esse produto? Olha, eu sabia que teria um impacto relevante ali para a vida das meninas, porque eu já conhecia a dificuldade delas, mas eu não imaginei que eu fosse ser recebida da forma que eu fui. Foi muito emocionante. Eu cheguei num colégio para poder oferecer, né, os absorventes, doar para as meninas, e eu lembro que elas começaram a contar relatos. Então, uma deixava de trabalhar porque não tinha como trabalhar menstruada. A outra tinha uma apresentação na igreja e não conseguiu ir porque estava menstruada. Elas começaram a abrir o coração ali, contar as experiências. E o mais interessante foi que quando eu contei para elas que eu mesma havia feito, eu tinha ali a mesma idade que elas, né? Acho que elas se identificaram comigo. Elas se surpreenderam, porque lá na Guiné-Bissau, quem costura são os homens. E no mesmo momento em que eu falei que eu havia costurado, surgiu o desejo delas aprenderem a costurar. Olha que legal. Foi muito gratificante o momento, porque elas falaram, da próxima vez você ensina pra gente quer aprender a fazer. Nossa, eu tenho uma prima que vai amar, eu tenho uma tia, nossa, isso vai ser muito legal aqui pra gente, vai ajudar muito. Tanto que no outro dia a diretora me ligou e falou, olha, eu tenho um presente pra você aqui na escola. E ela falou, tem um pano aqui. E como lá os tecidos são muito decorados, bonitos, elas têm o costume de oferecer panos pra gente. Mas tem um pano específico que ele é um pano de honra, que ele é justamente doado, né, oferecido em ocasiões muito especiais, quando a pessoa tem uma gratidão muito grande por você. E era um dos pontos que eu sempre ficava com aquilo ali na minha cabeça, porque vários voluntários ganhavam, justamente por ter esse contato, essa relevância ali, de fato, né, com a população, esse carinho ali com a população. E eu nunca havia ganhado. E eu lembro que quando eu cheguei na escola, as meninas tinham se juntado para poder me dar este pano de honra. Olha que legal. Inclusive, ele está aqui no nosso cenário, né? Esse que está aqui na nossa mesinha central. Os meninos vão poder mostrar com mais detalhes para você aí de casa. Porque realmente, às vezes a gente fica ali numa bolha, né? Do nosso país, na nossa cultura, não tem ideia de como é fora. E quando a gente tem uma experiência dessa, de vivência em outro país, de uma cultura extremamente diferente, como é enriquecedor. Isso mexeu com você também, né, Maria Clara? Com certeza. Eu encontrei o propósito da minha vida. Hoje eu não me vejo não fazendo isso, não impactando a vida de outras meninas. Aquela sensação que você tinha de fazer missão, mas não fazer tanta diferença, acabou. Porque agora você achou um nicho ali que conseguiu realmente transformar a realidade daquela comunidade. E você tem histórias aí de como isso tem
impactado realmente as meninas, né? Com certeza, não só lá na Guiné-Bissau, como aqui no Brasil também. A ideia é levar o projeto para o mundo todo, se Deus quiser. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia no próximo bloco. Você aí de casa, continue com a gente. Hoje a gente está conhecendo aqui a Maria Clara, uma jovem que começou a ter contato com a missão ainda muito cedo, porque o pai já foi missionário, é missionário, e trouxe essa vivência da missão para dentro de casa, fez uma missão em família e plantou no coração dessa jovem essa ideia de fazer a diferença onde ela quer que esteja. Então, a Maria Clara encontrou ali esse nicho com esse projeto Absorve, desenvolvendo então um absorvente reutilizável que pode então tirar muitas famílias, muitas meninas daquela pobreza menstrual que a gente comentou aqui. A gente vai fazer uma pausa rápida e volta em seguida para continuar esse papo. E eu lembro que eu tinha exatamente 26 fraldas. E eu fui até o hospital municipal, mas ele é o único hospital presente no país que atende toda a população. É um hospital público, mas até a seringa que você utiliza no paciente é cobrado da população. Então é uma realidade assim terrível. E eu lembro que tinha exatamente no hospital inteiro 26 bebês. Nossa. E eu fui de ala em ala na UTI, assim, casos que mexeram muito comigo de ver ali de perto aquela realidade um pouquinho mais assustadora, né? Um pouquinho mais triste. Identidade de volta, hoje conhecendo a história da Maria Clara, que é uma missionária desde os 10 anos de idade e procura fazer a diferença na sociedade. A gente estava falando aqui no bloco anterior como ela desenvolveu e criou ali um absorvente reutilizável na Guiné-Bissau, que é um país extremamente pobre ali na região da África e que sofre muito com a questão da pobreza menstrual. E na última viagem ela foi ali carregada com uma mala cheia de absorventes e também de fraldas. Maria Clara, você comentou um pouquinho da reação das meninas que receberam o absorvente, que inclusive queriam aprender a fazer também. Mas essas fraldas, eram fraldas voltadas para bebês ou voltadas para a terceira idade ali, geriátricas? Como é que foi a recepção de quem recebeu esse material? Olha, foi ainda mais impactante, se é que é possível isso. As fraldas foram voltadas para bebês e eu lembro que eu tinha exatamente 26 fraldas. E eu fui até o hospital municipal, mas ele é o único hospital presente no país que atende toda a população. É um hospital público, mas até a seringa que você utiliza no paciente é cobrado da população. Então é uma realidade assim terrível. E eu lembro que tinha exatamente no hospital inteiro 26 bebês. Nossa. E eu fui de ala em ala na UTI, assim, casos que mexeram muito comigo de ver ali de perto aquela realidade um pouquinho mais assustadora, né? Um pouquinho mais triste. Mas foi tão incrível ver o brilho no olhar de cada mãe quando eu entreguei aquela fralda, que eu sei que para muitas significaram ali, muitas vezes, um olhar que elas gostariam de receber. Elas foram enxergadas ali naquela situação tão vulnerável com seus filhos internados. Eu lembro da gente se juntar, fazer uma oração e elas chorarem assim, e era só uma fralda, sabe? Mas com certeza para elas aquilo significou muito mais. Uma emoção, porque você falou ali, foram enxergadas, foram vistas, alguém lembrou de mim, da minha necessidade, e isso é extremamente importante, né? Isso. Agora, você comentou do tecido, você ganhou um tecido lá na comunidade, um tecido nobre, né, que dão assim para pessoas especiais. Como é que foi para você receber esse presente? Nossa, eu lembro que eu chorei, assim, na hora eu fiz uma videochamada com a minha mãe. Falei, você lembra que na primeira missão eu queria ganhar? E eu chorando e muito emocionada, claro que muito grata, porque eu sei o custo dele também para aquelas meninas. Tanto que elas se juntaram, né, tiraram ali do delas para poder estar me oferecendo esse tecido. E você voltou para o Brasil, com o intuito de também trazer esse projeto para cá, porque como a gente mencionou, a pobreza menstrual também é uma realidade aqui no nosso país. Como é que tem sido isso? Com certeza. Nós fizemos uma ação lá na minha cidade, lá em Limeira. Também fui muito bem recebida. As meninas adoraram o projeto. Hoje em dia nós estamos criando uma comunidade de voluntárias e de meninas que estão engajadas na causa também, que não só querem doar o absorvente, mas querem também manter um relacionamento e impactar a vida das pessoas, porque eu digo que vai muito além de um relacionamento, assim, vai muito além de uma doação e de um absorvente. Assim como lá na Guiné-Bissau, as meninas decidiram empreender através disso. A ideia é impactar cada vez mais, mas começando pela pobreza menstrual.
E você achou que esse projeto teria a proporção que já está tomando hoje? Com certeza não. Logo que eu voltei, eu gravei um vídeo contando a minha história e esse vídeo viralizou assim de uma forma tremenda. Claro que eu não tenho dúvidas de que é o agir de Deus, mas é fantástico ver os frutos e mais gente se impactando e querendo ajudar. A família está aqui assistindo, gente, nos bastidores ali, o pai, a mãe, o irmão. Se eu pudesse, chamava todo mundo para cá. Mas como é que você enxerga que a sua família vê esse projeto, vê o seu desenvolver nesse projeto, o seu olhar, né, o olhar ali de Cristo, eu diria, para olhar para os nossos irmãos? Nossa, a minha família, ela é a peça fundamental nisso tudo, assim, não existiria o Absorvente se a minha mãe não tivesse visto aquele vídeo e se não tivesse ido comigo comprar os tecidos e carregar os sacos de tecidos na cabeça e todo aquele perrengue ali que faz parte da missão, né, do voluntariado. O apoio deles é fundamental e eles compartilham da causa junto comigo. Então, lá em casa, a gente é totalmente movido pelo voluntariado e pela missão. E eu acredito que você comentou ali que fez um vídeo e viralizou nas redes sociais. Ela também é uma importante ferramenta para poder disseminar essa ideia, né, Maria Clara? Com certeza. Como é que você tem feito esse trabalho? Então, a gente, nas nossas redes sociais, a gente compartilha ali o nosso dia a dia, a produção dos nossos absorventes, onde serão as nossas próximas ações. Inclusive, uma próxima ação minha será na Amazônia, onde nós estaremos lá durante 10 dias distribuindo esses absorventes. Olha que importante também, porque às vezes, gente, ali na Amazônia, imagino que nas comunidades ribeirinhas que fica fora ali, longe dos grandes centros, né? Para você conseguir chegar em Manaus, por exemplo, são horas e horas de barco muitas vezes. Então é importante a gente ter um produto como esse, que vai ser útil e vai ser acessível às pessoas, não vai ter essa preocupação de ter que ir para a cidade para comprar alguma coisa, então realmente bem relevante. Agora, quem está nos assistindo que de repente tinha vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, não sabia como, e viu ali em você, nesse projeto, uma possibilidade. Tem como a pessoa ajudar, ser voluntária ali? Fala pra gente. Com certeza. Através das nossas redes sociais, tem tanto o nosso Pix para doação, o link ali para inscrição dos voluntários que desejam participar de nossas ações. O nosso Instagram é absorve_org. Tá tudo explicadinho lá. E além do Absorve, o que você pensa para você? Porque você ainda é jovem, tem 18 anos, imagino que ainda pensa em cursar uma faculdade. Quais são os planos para o futuro? Eu acho que eu iria para a área de marketing, eu estou tendenciosa mais a isso, justamente para que eu possa levar a mensagem mais adiante. Eu acho que meu foco hoje em dia tem sido isso. Você já tem assim relatos aqui no Brasil de pessoas que têm usado o Absorve e têm feito a diferença na vida delas? Você comentou um pouquinho das histórias das meninas lá de Guiné-Bissau, mas e aqui do Brasil? Tem algum relato? Então, a gente não precisa ir longe para se deparar com a dificuldade, né? A pobreza menstrual é muito evidente aqui no Brasil. E quando eu fiz a doação no colégio, lá na minha cidade, eu recebi várias mensagens no direct das meninas falando, nossa, muito obrigada, assim, realmente, não só é muito mais confortável, é muito mais prático ali, é muito mais confortável mesmo de se usar, mas vai me ajudar, assim, real. E é fantástico ver isso. E quando você ouve isso, o retorno ali do seu trabalho, que tem realmente feito a diferença, deve ser muito gratificante, né? Com certeza. Você consegue pensar assim, puxa, acho que era disso que eu estava precisando, Deus me colocou nesse caminho, e é a maneira que Ele tem feito, usado você para alcançar outras pessoas. É você ir dormir e acordar tendo um motivo para aquilo. Então, com certeza não é fácil, são horas de produção e cortando tecido e planejando as missões, mas é a certeza de que eu estou servindo a Deus, estou onde Ele gostaria que eu estivesse, isso não tem preço. E essas horas de produção que você comentou, você não faz sozinha, tem alguma equipe com você? Com certeza, as nossas voluntárias maravilhosas, inclusive para quem não deseja ou não se sente ali à vontade em ir até uma realidade diferente, né? Ou então estar se deslocando, nem todo mundo consegue hoje ir para a África, ir para a Amazônia, mas dá para juntar lá em casa, tomar um cafezinho e cortar uns tecidos que ajuda da mesma forma. Com certeza. Então, estão aí nas nossas tarjas as redes sociais da Maria Clara, né, do projeto, para que você possa ajudar. Se você é de longe, não tem condições, pegue a ideia, transforme essa ideia, de repente, em outra até parecida ou mesmo igual, mas que possa disseminar e ajudar
ajudar outras pessoas. A gente vive num mundo extremamente egoísta hoje em dia. A gente precisa mostrar que é preciso olhar para o próximo. A gente precisa realmente fazer a diferença no mundo. E fazendo essa diferença, a gente, assim, por exemplo, você realizando esse projeto e mudando a vida de muita gente, as pessoas vão olhar e vão falar assim, puxa, essa moça é diferente. O que será que ela tem? A que Deus será que ela serve? E aí vão conhecendo mais a verdade, vão conhecendo mais sobre Jesus e assim a gente consegue fazer com que ele volte logo. Agora, que mensagem, para a gente finalizar aqui, Maria Clara, você deixaria para quem está nos assistindo? Duas formas. Uma pessoa que sofre essa questão, de repente, né, da pobreza menstrual, e uma pessoa que quer fazer a diferença e talvez não saiba como. Aí você pode olhar diretamente para a câmera. Olha, não se engane da forma como eu fui enganada por mim mesma lá atrás, pensando que eu precisava de uma formação para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Na verdade, a gente só precisa de um pouquinho de disposição e de entregar, de fato, o nosso agir nas mãos de Deus para que nós possamos ser usados por Ele. Então, eu tenho certeza que todos nós temos algum talentinho guardado ali, escondido, que pode ser utilizado para a obra de Deus. E para as meninas que estão sofrendo hoje com isso, eu sinto muito, eu sei que não é fácil passar por isso. E com certeza a minha vontade é de que esse projeto alcance todas vocês e que vocês consigam ter os acessos que nós também temos. É isso aí. Se você de casa, então, quer fazer parte, quer se voluntariar em algum projeto, a gente vai ver agora algumas dicas de como é possível se envolver em alguma missão, em algum projeto para fazer a diferença na vida de alguém. Existem duas maneiras principais que eu acredito que são muito importantes de se envolver na missão. Como cristão, pertencente a uma comunidade cristã, eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, posso dizer que na igreja existem projetos missionários em que você e eu e toda a comunidade pode se envolver. Existe a ADRA, e a ADRA é uma campanha permanente de missão para atender às necessidades dos vulneráveis. Então, participar dessas atividades na igreja, se inteirar mais a respeito de como a igreja trabalha, é uma grande oportunidade para você fazer missão no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. E a outra maneira, eu acredito que essa é mais filosófica, mas ela é importante, é você viver um estilo de vida de missionário, é você viver a filosofia da missão, entender que nós somos servos do Mestre Jesus Cristo. E como servos do Mestre Jesus Cristo, nós devemos viver como Ele viveu, servindo as pessoas, estando atento às necessidades das pessoas. E quando nós atendemos a um necessitado, nós estamos cumprindo a missão do nosso Mestre Jesus Cristo. Estão aí as dicas, então se envolva, faça parte, porque realmente quando a gente tem um propósito na vida, é tudo diferente e acaba sendo tudo mais leve. E Deus tem um propósito para todos nós, viu? Para fazer a nossa vida ter sentido, assim como no caso da Maria Clara. Ela tem feito a diferença na vida de muita gente e também tem mostrado o amor de Deus com as suas ações. E Deus também quer te usar para você fazer a diferença na vida de alguém. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Eu no Universo. Você vai entender melhor, inclusive, o plano de Deus para a sua vida. Você pode receber de graça aí na sua casa. É só ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 9 8244 4449, também é da Escola Bíblica, você vai ser muito bem recebido nessa ligação ou nessa mensagem, vai fazer um breve cadastro para que esse material chegue aí nas suas mãos. Nem o envio você vai pagar, tá bom? Porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Então peça a sua revista Esperança Eu no Universo e descubra o propósito na sua vida. Assim como a Maria Clara descobriu. E eu quero aqui agradecer por você ter vindo aqui compartilhar com a gente sobre esse projeto, sobre a ideia, sobre as missões que você participou e como isso tem feito a diferença na vida de muita gente. Então, obrigada, Maria Clara, obrigada à família também que acompanhou e está aqui com a gente. E só agradecer e pedir que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço pela oportunidade e que a gente possa alcançar cada vez mais vidas.
É isso aí, gente. Recado dado. Se você gostou desse programa, aproveite e compartilhe com alguém. Não sei se você conhece alguém que vive uma pobreza menstrual ou alguém que gosta de se voluntariar, de fazer essas missões. É só entrar lá no ntplay.com, pegar esse programa e compartilhar pelo WhatsApp mesmo, para as pessoas poderem assistir e servir ali de inspiração. A gente fica por aqui e se vê sempre às terças e quintas aqui no Identidade. Tchau, tchau.